sobre um assunto importante, sobre as palavras de Jesus, quando ele falou sobre o jugo. Por isso eu coloquei essa foto aqui na minha frontal aí, mostrando o que é um jugo, né? Na verdade, um jugo é isso aqui, que está aqui unindo os dois bois. O jugo é essa peça de madeira aqui, ó. E não tem nada de suave aqui. O jugo é bastante pesado. Olha aqui, nesse caso aqui é um jugo até aparelhado. Existe jugo desigual, um boi e um cavalo, um boi e uma cabra, esse é o jugo desigual, né? Mas aqui estão os dois bois. Então, esse meu assunto é um assunto que eu achei por bem trazer para nós nessa noite. É um assunto que está ali em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Talvez não seja preciso ler ele todo, mas ele está nesses parênteses aqui, de Mateus 11, 25 a 30. Então ele diz, naquele tempo Jesus respondeu, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Assim te aprovo fazer todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus queridos, são essas palavras de Jesus sobre jugo. Eu gostaria de avisar, inicialmente, que nós estamos fazendo os vídeos pelo canal Portal Ciência e Luz no YouTube, canal de Armando Silva. Vocês podem colocar lá, entrar como Portal Ciência e Luz no YouTube. E lá você vai encontrar muitos vídeos. Então se inscrevam, assistam os vídeos até o final. Cada um tem a sua mensagem. Esse vídeo aqui ele tem a sua mensagem também. No final nós estaremos mostrando o porquê desse jugo de Jesus. E eu espero que os senhores assistam até o final, para que nós possamos ter um motivo de discussão, né, de comentários. Então é isso. Então, nós vimos aqui, nesse capítulo 11, que Jesus, a partir a partir do versículo 1 do capítulo 11, ele já estava falando com Deus. Então Jesus tinha esse cuidado de estar sempre orando ao Pai com uma verdadeira comunhão. No versículo 27 ele mostra, como diz o versículo 27, diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso mostra uma relação íntima, né? Uma intimidade de conhecimento entre o Pai e o Filho. Então nesse contexto que nós entendemos que Jesus sempre estava ali em constante oração com o Pai, mostrando uma necessidade de haver uma comunhão entre os irmãos, seus seguidores, né? E com isso ele mostra, além da comunhão, ele mostra a força que existe em sua pessoa de revelar o Pai a quem quiser. Então essa parte A, ele diz, o Filho revela o Pai a quem quiser, porque já fica claro, né, o porquê, porque ele tem essa comunhão com o Pai, essa intimidade de revelar. Existem alguns pais que escondem até que fulano é filho, não, aquele não é meu filho, o filho esconde o pai, mas entre Jesus e Deus havia essa intimidade de um revelar o outro, o pai revelava o filho e o filho revelava o pai. Então Jesus ele tinha esse cuidado
de quando ele estava aqui, ele fazer as coisas de tal maneira que ele pudesse revelar, dizer quem vê a mim vê o Pai. E é muito importante, irmão, quando o crente ele tem essa capacidade de estar num canto e ser uma testemunha de Jesus ao ponto de alguém dizer ele é crente, é um crente em Jesus Cristo. Mas tem muitos que não entram por esse caminho e às vezes até as pessoas dizem isso aí nunca conheceu Jesus, porque ele deu um testemunho. Ele não revelou o Pai, não revelou Jesus ao mundo. Ele, ao contrário, ele fez com que o mundo tivesse uma imagem negativa de Jesus. Então, isso é muito ruim quando a pessoa não mostra um bom testemunho. No versículo 28, onde nós encontramos Jesus dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como se ele tivesse orado ao Pai, e agora ele termina aquela sua oração e diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vemos no versículo 28 que ele dizendo que essas palavras. Jesus se dirige aos homens, dizendo: Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma proposta que parece muito, muito alta, uma proposta que as pessoas que escutam não acham que nele esteja a capacidade de cumprir com aquela palavra, com aquela promessa. Porque se alguém chegar diante de uma multidão e disser: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é preciso que naquela pessoa que está oferecendo alívio e descanso, ele tenha realmente cabedal suficiente para cumprir com aquilo que ele está prometendo. Então, nesse contexto, nós vemos que Jesus fala que: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E vocês sabem que Jesus não é de falar coisas engano, ele falava sempre aquilo que o Pai lhe concedia que falasse. No versículo 29, ele fala do jugo, né, quando ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E no 30 ele fala que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, na oração que Jesus fazia ao Pai, ele parecia deixar claro que tinha intimidade, autoridade, e estava em total sintonia com o Pai. Então, quando ele diz: Vinde a mim, não era para somente consolar, para o choro, né? Às vezes a pessoa se oferece, não, às vezes você encontra uma pessoa que está aflito, que está aperreado, assim na maneira de dizer, e ele diz: olha, se você precisar de um ombro amigo, você ligue para mim, passe lá em casa e tal. Mas na verdade aquela pessoa, tudo que ele pode fazer é chorar com os que choram, né? Tudo que ele pode fazer é lamentar o acontecimento. Se alguém convida outro que está em apuros, ele diz: não, passe lá em casa que a gente conversa. E essa conversa é o quê? É dizer para ele que a vida é assim mesmo, que tal, e tentar consolar daquela situação que ele está passando. Mas Jesus não, Jesus diz assim: Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não diz que vai passar a mão por cima do problema, que vai chorar com ele no ombro dele, e sem dar uma solução. Ele diz: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então ele promete que vai dar uma solução para o problema, e porque ele mostrou já na intimidade com o Pai que ele tinha poder para isso, tinha autoridade para isso, dada pelo próprio Pai. Ele diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então nós vemos aqui que essa palavra de Jesus, de vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, não é uma palavra de conforto temporário, só para passar aquele momento, aquela dor. Mas na verdade ele está dizendo que ele vai aliviar os cansados e oprimidos. Então, o que é cansaço? Cansaço é a pessoa exausto, né? Esgotado, fatigado,
ao quebrado, infértil. É como um atleta, né? Um atleta ele corre, vamos supor que ele vai correr 10 quilômetros, ele, quando chega em 5, 6 quilômetros, ele está cansado, tá? Sem poder chegar até o final. E é como um velho que já está bem nos seus últimos dias e ele já está cansado dos dias, né? Ele está baixando, tentando chegar até os seus últimos momentos de vida. É, porque o cansaço é essa parte que oprime o físico da pessoa. Mas Jesus, ele não estava falando só da parte do lado espiritual, com repercussão no carnal, né? Porque Jesus ele falava de várias maneiras. Então, quando ele diz que está falando cansado, oprimido, toda a ideia dele é jogar para o espiritual, ainda que muitas vezes ele se apega do carnal para chegar no espiritual. Isso deve ser a tática também de todo pregador, porque você não pode atingir o espírito das pessoas sem atingir primeiro a sua mente, né? Então, o cansaço físico, o que é o cansaço físico? É o produto de um trabalho, como nós falamos, que é o produto de um atleta que corre, ele se cansa, é o fruto de uma jornada. Na nossa caminhada terrestre, o homem se depara com muita batalha, frustrações no lado profissional, tudo parece bem, de repente tudo vem abaixo. Por quê? Porque é um cansaço. Você vive cansado, você luta profissionalmente e de repente você não consegue aquilo ali. No lado profissional, às vezes no lado amoroso, você também luta e dá tudo que você tem e no final você não consegue, vê tudo sair entre os dedos, é uma total frustração, né? Mas esse é o cansaço. Você está cansado, às vezes você não está cansado fisicamente, mas você está cansado espiritualmente. No lado financeiro, você tenta fazer uns planos para comprar uma casa ou fazer um casamento e de repente surge uma doença na casa, tudo que você tinha guardado vai embora pelo ralo e você fica, além de continuar doente, ficou sem o dinheiro. No lado profissional, você tem um emprego, vai indo bem, de repente dá um problema na firma e você é dispensado. Isso é uma aflição na vida do ser humano e é um cansaço que ele está absorvendo na sua caminhada. Jesus está dizendo: vinde a mim os que estáis cansados. E o que é que ele vai fazer agora? Ele vai dar outro emprego? Ele vai dar dinheiro? Ele está prometendo que vai lhe ajudar. Então ele é o dono da prata, dono do ouro, dono da saúde. Vá a ele, vinde a mim. E como ele vai resolver, eu não sei, mas com certeza ele vai resolver, porque ele disse: vinde a mim o que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nós vimos aqui esse lado cansado no financeiro, no conjugal e etc. Por mais que pareça que você está fazendo certo, mas segue algo que está errado, parece errado, e muitas vezes não suporta o cansaço e entra em desespero. O homem entra em desespero. Você está trabalhando, está amando, está juntando uma coisa e de repente aquilo vai por água abaixo, você entra em desespero. Então, nesse desespero, muitas vezes, tem gente que não suporta, que se entrega à bebida, outros se matam, se suicida, outros se entregam à solidão através do álcool e não tem força para tomar uma direção, para buscar ajuda espiritual ou material, não acredita mais em nada e não dão valor a nada. Então, esses são frutos do cansaço. O cansaço na vida do ser humano, ele faz com que o homem se modifique, ele faz com que o homem ele entre num buraco escuro e fique ali tentando ver as coisas passar. Então, podemos concluir que o cansaço é uma ação do homem sobre si mesmo, sobre o destino
da sua vida, seu livre-arbítrio, sua vontade e a opção de lutar ou desistir. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? O cansaço é uma ação do homem. Então, veja que quando você estava juntando o dinheiro e não deu certo, você queria casar e não deu certo, você tem um emprego e não deu certo, ninguém lhe oprimiu para isso. Foram coisas, é você que está sofrendo essa ação, você que está, você mesmo, do homem em si. Por isso que você se recolhe na escuridão da sua alma, você procura uma solução e não consegue, porque é uma luta de você com você mesmo. Entenderam? Mas Jesus prometeu: vinde os que estáis cansados. Então, meu prezado, cansaço, você está cansado? Você está lutando para quanto tempo para sair de uma situação? Você está lutando há quanto tempo para melhorar de vida, de emprego, de saúde e não consegue? Isso é um cansaço, porque você está sozinho. Mas entregue sua vida a Jesus e ele disse: vinde a mim os que estáis cansados. Aí, mas o Senhor disse também: cansados e oprimidos. Enquanto o cansaço é uma situação, uma posição do homem, pelo homem, você se cansa sozinho na sua luta, na sua dificuldade, a opressão é uma pressão externa sobre o homem. A opressão, você não pode sofrer uma opressão sozinho. Então, você pode sofrer uma tentação de perder o emprego, de perder a mulher, perder um filho, adoecer, é você e você. Mas uma pressão não é você sozinho. Uma pressão é um elemento externo que ataca você. Então, geralmente, a opressão vem sobre o homem através de um agente externo. Então, seja o patrão que ele botou para fora, está fazendo pressão em cima de você, seja o marido que abandonou a mulher, tá, então aquela mulher está sofrendo a ação, a opressão daquele homem, e sobre o pai contra o filho, o pai agora está, o filho está sofrendo a opressão daquele pai, porque opressão é diferente de cansaço. Você pode estar cansado e não está oprimido, é um cansaço seu da vida, da sua situação, mas o oprimido, ele está sofrendo a ação de fora. E Satanás também, o Satanás contra o homem, no caso, é uma pressão tanto no campo material quanto espiritual. Então, quando você está sofrendo uma ação de Satanás, você sofre uma ação, uma opressão, tanto espiritual como uma opressão carnal. Geralmente você começa pelo carnal e termina no espiritual. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele nos tenta. A Bíblia diz que o pecado ele tem parte, né? O homem peca por pensamentos, palavras e obras. Então você pensa em fazer uma coisa ruim, um assalto a um banco, você só pensou, você pode não fazer, mas você pensou. Mas se você pensou, aí no outro dia você já começa a planejar como é que vai fazer, aí já começa pensamento, palavra, e no outro dia você assalta, então o pecado foi consumado. Isso é uma ação do maligno, uma opressão em cima de você. Assim como seja um banco, seja até uma caneta do vizinho, é um roubo, é uma ação, é uma pressão do inimigo. Você pode estar sendo tentado a fazer coisas ruins, então não é você, é uma pressão que você está sentindo. Jesus foi oprimido a pecar, a comer do pão, a pular de um buraco, mas ele resistiu. Né? Ele resistiu. Então não era obrigado ele cair naquele buraco, ele resistiu. Adão foi tentado e não resistiu. Eva foi tentada, não resistiu, porque ele se deixou levar pela tentação. Mas a opressão vem de fora, não vem simplesmente a pessoa dentro de uma casa ser tentado, ser oprimido. Não. Ele é tentado, mas oprimido não. Então, tudo bem. No capítulo 11, do versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e promete alívio. Então, nada melhor, meus prezados, do que você ter um alívio naquilo que você está sofrendo. Nesse caso do jugo, aqui está o jugo, para que melhor do que no terminal do dia tirar esse jugo do pescoço desse boi aí? E não existe coisa melhor ele passar a noite sossegado sem esse peso aí no pescoço, né? Então, no final do dia, tira isso daí, é um alívio para ele.
Ele estava cansado e oprimido pelo patrão, mas agora ele foi aliviado porque tiraram o jugo dele. O preso que está preso lá, oprimido pela sociedade, pelos seus erros, mas agora chega o dia da sua liberdade, então para que coisa melhor? Ele foi liberto. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, um peixe fora d'água, um exemplo que eu coloquei aqui, se você tiver um peixe que caiu fora d'água por algum motivo, para que coisa melhor do que pegar aquele peixe e jogar dentro d'água, ele vai passar a viver feliz da vida, porque jogaram ele outra vez dentro d'água. Então é a alma cansada e oprimida, que é a alma que está pensando em se suicidar, pensando em fazer besteira. Para que coisa melhor do que você levantar a cabeça e escutar alguém dizer: está cansado, está oprimido? Vinde a mim, então, que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Um alívio que você não vai conseguir em lugar nenhum, mas alguém agora está te oferecendo esse alívio. Eu te aliviarei. Não é uma conversa, não é uma historiazinha, um amigo para chorar no ombro, não. Jesus promete alívio, alívio total. Então chegue a Jesus, entregue-se para Ele, pense na sua situação, pense que você não vai conseguir liberdade sem estar em Jesus, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos na condição de pecadores, sem força. O pecado nos domina pela nossa carne, mas agora Jesus vem e diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus promete também um jugo suave. Você vê que aqui é um jugo pesado, a madeira dessa deve ser pesada. Mas ele disse: eu sou um jugo também, mas é um jugo leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então você não vai vir a Jesus e ficar com sua liberdade de fazer o que quiser, não é assim. Mas você vai fazer tudo debaixo da ajuda dele. Ele vai pôr a mão dele sobre você e tudo se tornará leve e suave para que você tenha condição de levar o seu jugo sem sofrimento. Então, que Deus abençoe, que você aceite essa proposta do Senhor de vinde os que estáis cansados e oprimidos. Se você não está cansado, não está oprimido, se você acha que está bem na sua vida que você está levando, Deus lhe abençoe, lhe ajude, porque Jesus disse: eu não vim para os que estão bons, eu vim para os que estão doentes. Então, se você não precisa, graças a Deus. Mas se você precisa, a porta está aberta. Procura uma igreja, procura a Bíblia, ore no seu quarto e Ele está ouvindo e vai te ajudar.